Evangelho da Páscoa da Ressurreição do Senhor. João capítulo 20, versículos 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Domingo é o dia do Senhor, o mais importante da semana do cristão, pois é o dia em que ele vai para a casa do Pai se encontrar com o seu Senhor. É o dia da ressurreição de Jesus que está vivo no meio de todos os que creem. E foi nesse dia, no terceiro depois da morte de Jesus, que Maria Madalena, mulher símbolo da comunidade convertida, foi até o lugar onde estava sepultado para limpar o seu corpo. Essa higienização era comum ao acontecer antes do sepultamento. Porém, não foi possível pelo fato de Jesus ter morrido e sido sepultado às pressas na sexta-feira à tarde. Aos sábados, os judeus não podem trabalhar. Quando Maria Madalena chegou ao túmulo, encontrou o lugar aberto sem Jesus presente. Diante dessa cena, ela pensa que haviam roubado o corpo de Jesus. Mas o fato mostra que não houve violação do sepulcro e nem roubo do cadáver, porque os ladrões não teriam se preocupado em dobrar o sudário, nome que se dá ao tecido que envolve o cadáver. Maria Madalena representa a comunidade sem a perspectiva de fé, incapaz de assimilar a morte de Jesus, mas que, ao mesmo assim, vai até o seu túmulo, sintetizando a busca dos cristãos pela vida e pelo amor. Ela ficou assustada, porque não tinha entendido a mensagem que Jesus havia deixado durante a sua vida, sobre a sua morte e ressurreição, e foi correndo contar a Pedro o que tinha visto. Os discípulos estavam descrentes, sem entender o que havia acontecido, e o fato de Maria Madalena encontrar Pedro e João sozinhos mostra como os cristãos haviam se dispersado após a morte de Jesus. Nessa passagem, pode-se verificar como João teve fé na ressurreição no momento em que não viu o corpo de Jesus no sepulcro. A ressurreição do Senhor era algo inusitado e que nesse momento só o discípulo que ama é capaz de descobrir e torná-la objeto de sua fé. Jesus não estava preso à morte. Ele estava vivo. Tanto Pedro como João veem os mesmos sinais. Porém, aquele que ama é quem chega primeiro à descoberta do que é a verdade. Porque o amor é mais forte do que a morte.